Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dando continuidade assim à exposição desta epístola do apóstolo Paulo. Eu vou ler do verso 14 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra santa, sagrada, autoritativa para nós, que o Senhor seja servido em nos abençoar pela iluminação do Teu Espírito nas nossas mentes e nos nossos corações, de maneira que possamos compreender a Tua verdade, a Tua palavra, e ela nos seja o alimento para a nossa alma, mas também a prática para a nossa vida cristã. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, em sua infinita bondade, nos conceda o poder do alto para vivermos segundo a Tua palavra e de um modo digno da vocação a que nós somos chamados, para o louvor e para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo aqui presente, ó Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã. Que a porção da Tua palavra seja o suficiente para alimentar a alma, para instruir, para dar clareza no entendimento. Assim nós oramos, ó Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós já estamos chegando ao final da exposição do livro de Filipenses, essa carta do apóstolo Paulo. E a partir do verso 10, é a manifestação de gratidão de Paulo para com os filipenses. No verso 10, ele já havia dito da sua alegria pelo cuidado da igreja de Filipos para com ele. E ele diz aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele entende que tudo é por causa de Deus, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E ele está feliz. Essa alegria do apóstolo Paulo
é por perceber que o Evangelho, ao chegar naquelas vidas, os transformou. Não só num ponto de vista teórico, que agora eles sabem muito do Evangelho, mas isso é percebido na vida prática, inclusive na questão do apoio dado para que esse mesmo Evangelho que chegou a eles também pudesse chegar a outras pessoas. O seu envolvimento, portanto, na prática, como corpo que está bem articulado, onde um dedo não se move sem os nervos que antecedem a mão, o braço. Ele, portanto, age, mas há uma interligação harmoniosa. Não somente alguém, o dedo está agindo, sem a revelia de todo o resto. Sempre há um movimento antes e anterior. Aquela compreensão de que aqueles irmãos estavam de fato incluídos no corpo, agindo e interagindo para o bem e para a glória de Deus. Portanto, ele manifesta essa alegria. Eu estou vendo a fé dos irmãos, estou vendo a operosidade da fé, a fé que não fica somente no plano teórico, a fé que não fica somente naquele plano intelectual, mas a fé que é visibilizada na ação prática. Por isso Paulo está dizendo: eu me alegro. O Evangelho de fato tem produzido efeito na vida dos irmãos, se percebe com clareza. Paulo, no verso 11, ele vai dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não está aqui atrás de donativos, ele não está aqui atrás de ofertas, ele não está escrevendo, mande mais. Ele está feliz pelo resultado do Evangelho na vida daqueles irmãos, independente, ele consegue perceber isto. E ele diz: eu por mim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer seja uma situação positiva, onde parece que está tudo bem, e parece que é céu de brigadeiro, e as coisas estão tudo bem, o mar está calmo, eu sou alegre, estou contente no Senhor. Mas se o mar está revoltoso, o céu escurecido, ainda assim estou feliz com o Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Paulo falando, aquilo que Spurgeon fala mais adiante, depois de difíceis circunstâncias, onde ele escreve esse belo hino, se paz a mais doce, mas o princípio está aí, não importa, eu aprendi. Isto, portanto, essa atuação de vocês é para o benefício de vocês, e eu me alegro pela resposta positiva que vocês estão dando. Mas se não houvesse, eu estou feliz em toda e qualquer circunstância. Eu sou feliz com o Senhor. Portanto, pode ser momentos fáceis ou difíceis, mas há uma questão muito importante. Eu aprendi. É um aprendizado. Nós aprendemos a estar feliz. Precisamos entender que precisamos reagir olhando para a soberania de Deus em toda e qualquer circunstância, e quando tudo está mal, ainda assim dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu quero me alegrar no Senhor, eu quero me agradecer ao Senhor, porque em tudo devemos dar graças a Deus. E eu aprendi. Quantas pessoas não aprenderam ainda que quando as circunstâncias estão difíceis, começam a murmurar, a reclamar, a blasfemar, a descrer, como se Deus não existisse, como se Deus estivesse amarrado e impotente diante das situações e circunstâncias que nos envolvem. Parece que Deus está impotente, e aí então vê com desânimo. Paulo diz: eu aprendi em toda e qualquer circunstância, em cada chibatada que eu estava levando, em cada açoite, em cada prisão, em cada pedrada, em cada momento, quantas coisas que ele havia passado, ele diz: eu aprendi
a estar contente. Aprendi. Não conseguimos nem imaginar, irmãos, o tanto que o apóstolo Paulo sofreu. Por mais que tentemos e nos esforcemos, não conseguimos imaginar quanta abnegação, quanto sofrimento, quanta injúria, quanta maledicência, quantas coisas que ele teve que sofrer. E ele diz: ainda assim eu aprendi a viver contente. Verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, eu tenho sido experimentado. Eu dou graças a Deus porque é como vários tipos de pratos de comida, e eu tenho experimentado de tudo, daquilo que parece ser difícil até de engolir, mas eu tenho a experiência. Deus tem me forjado diante dessas situações todas. Tenho tido experiências, tenho autoridade para dizer. Ele poderia falar muito bem e com clareza, em bom e alto som: trago no corpo as marcas de Cristo. Trago no corpo. Que ninguém me moleste nesse sentido. Eu tenho experiência. Eu sei o que é estar em palácios, sei o que é estar sendo honrado, sei o que é ser perseguido, estar com fome. Eu tenho experimentado várias experiências, porque às vezes tem pessoas que dizem o seguinte: ah, pastor, é fácil você falar isto. Se alegre no Senhor, se contente no Senhor. Não é você que está na minha pele. Mas acontece que quem falou isso foi o apóstolo Paulo, e ele diz: eu tenho experiência, eu posso dizer, eu tenho autoridade, tenho experimentado, em tudo tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Verso 13, o apóstolo Paulo fala sobre Cristo como nossa suficiência, e ele diz: para mim o que basta é Cristo. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho nada. Não importa se eu tenho saúde, se eu estou doente. Não importa se eu estou livre ou se eu estou aprisionado. Não importa se eu estou com o meu corpo sarado ou se eu estou com o meu corpo todos cheios de marcas, de açoites, feridas abertas. Não importa, eu tenho a minha suficiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo me fortalece, e Ele me basta. É isso que Paulo está ensinando aqueles cristãos de Filipos. Cristo basta. Cristo é a nossa suficiência. Estar com Cristo, andar com Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, viver por Cristo e morrer por Cristo. Paulo disse isso. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira. Agora, já está vendo ali, naquela antessala da sua execução, estou vendo aquilo que Deus tem preparado para mim. O viver é Cristo, morrer é lucro. Mas o verso depois disso: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Paulo vai tratar de um assunto importantíssimo para a vida da igreja. É claro, ele está dizendo sobre o dar e o receber. Isso é um ponto importante. Se você vê somente estou dando, só estou dando, mas existe o outro lado, o receber. Dar e receber. E há 3 princípios que poderemos observar aqui com relação à generosidade cristã, ou a benevolência cristã, ou a caridade cristã. 3 princípios que eu gostaria de extrair deste texto. Em primeiro lugar, irmãos, a generosidade
a benevolência, é um teste cabal do real valor da nossa profissão de fé cristã. A generosidade é um teste que vai revelar sobre a veracidade da nossa profissão de fé. O que lembra-nos profissão de fé? Quando você vem à frente da igreja e diz: eu creio nisso, eu creio assim, eu creio, me comprometo, eu prometo. E eu me comprometo também com a causa da igreja, com a causa de Deus. Eu me comprometo. Como é que nós podemos perceber, em certo sentido, a generosidade, ele acaba sendo um teste da nossa real profissão de fé, da veracidade daquilo que nós falamos, dos nossos compromissos diante de Deus e diante dos homens. E Paulo está dizendo aqui que eles passaram no teste. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Vocês passaram no teste, passaram com louvor. Nem todos passam no teste. Nem todas as pessoas são aprovadas nesse teste. E Paulo vai dizer, inclusive, que quando ele partiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou com ele. Lembrando, Paulo não era um pastor de uma igreja local. Paulo era o apóstolo missionário que realmente ia nos campos onde não havia trabalho, onde não havia igrejas implantadas, não havia comunidade cristã, e lá ele pregava o evangelho ao ponto de formar uma liderança e depois formar uma igreja, organizar uma igreja, e ele saía, porque há muitos outros que devem ouvir do evangelho. Paulo, portanto, ele não se ateve a uma única igreja. Ele passou algumas igrejas um tempo maior do que em outras, mas ele era aquele apóstolo aos gentios. Ele é aquele que ia levar o evangelho, segundo a comissão do próprio Deus, para ir anunciar este evangelho aos gentios. E ele fez isto. E muitas igrejas formadas pelo apóstolo Paulo, organizadas pelo apóstolo Paulo, não se associaram. Não é porque ele está pedindo, lembrem sempre, não é porque ele está exigindo, mas é porque ele não conseguia verificar a autenticidade dessa profissão de fé. E então, certamente, desse compromisso, desse reconhecimento da salvação da alma. Portanto, aqui está falando que a generosidade é um teste prático, visibilizado, percebido, que dá para perceber. Até porque, quantos têm dificuldade com isso? Quantos têm dificuldade? Os puritano dizia: como posso ver a conversão de alguém quando o bolso não foi convertido? Paira uma dúvida: quem é o Deus, afinal de contas? Quem é o Deus dessa pessoa? Já que ela tem tanta dificuldade assim, quem é o Deus que ele serve? Portanto, é um teste. Mas ela também revela o amor cristão. Aquele que ama, que se dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus dando o seu Filho para vir pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, morrer na cruz. Deus está manifestando o seu amor. É um amor prático. Portanto, em certo sentido, ela vai revelar o amor. Porque na medida em que pessoas entendendo que houve um custo
financeiro mesmo, para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Alguém teve que sustentar missionários, alguém teve que enviar, alguém teve que fazer alguma coisa, e esse Evangelho chegou até nós, e nós, por nossa vez, temos a responsabilidade de passar a outros, movidos pelo amor, amor pelas almas perdidas, amor por aqueles que ainda não conhecem do Evangelho, não conhecem de Deus. E aí então, a gente vê cristãos que têm esse amor, paixão pelas almas. Isto me faz lembrar daquele filme, A Lista de Schindler. Quem já assistiu, era um empresário na Segunda Guerra Mundial, que ele começou a comprar judeus para livrá-los do campo de concentração. E ele deu toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, todo o seu recurso. Acabada a Segunda Guerra Mundial, ele lamenta muito, porque ele olha para o seu anel e diz: quantas vidas eu poderia ter salvo? Por que eu fiquei com esse anel? Por quê? Quantos poderiam ter sido salvos com esse anel de ouro? Pois bem, é uma manifestação de amor, de doar-se, sem esperar nenhuma recompensa. Não pense que Schindler, depois lá, agora vamos lá, cobrando aí tudo que eu investi. Não, pelo contrário, sem esperar nada, revela o amor cristão, mas também revela o reconhecimento do grande valor do Evangelho. Se o Evangelho para nós tem algum valor, eu dou tudo pelo Evangelho. Mas se eu tenho dificuldades, é porque o Evangelho para mim, coisa corriqueira, coisa sem muito valor. Para que eu vou me doar? Para que eu vou me dar? Para que eu vou entregar a minha própria vida? Não vale nada. Mas se eu digo, o Evangelho é a coisa mais preciosa que eu tenho, eu dou tudo, eu vendo o meu campo, eu vendo as minhas joias para comprar aquele campo com um tesouro maravilhoso, eu vendo todas as minhas pérolas para adquirir aquela pérola de valor imensurável. O Evangelho é isso, eu abro mão de tudo por esse Evangelho. Ela manifesta o grande valor do Evangelho, mas também essa ação dos filipenses revelava o valor e o reconhecimento e a gratidão daqueles que anunciaram o Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E eles olhavam e diziam: somos gratos, Paulo. Nós estávamos em trevas e você trouxe a luz do Evangelho. Nós estávamos sem a paz com Deus e você trouxe a nós o Evangelho que promove a paz com Deus. Nós somos gratos. Nós estávamos numa condição de tristeza da alma. O Senhor trouxe alegria. Hoje nós temos alegria no Senhor, temos esse contentamento. Nós estávamos em trevas, entenebrecidos da mente. Agora nós temos o entendimento, a luz do Evangelho. O que posso fazer? Paulo, tu está precisando. Nós, com alegria, nós somos gratos, nós temos uma dívida de gratidão pelo bem. É claro que o Evangelho é de Deus. É claro que, afinal de contas, tudo é de Deus. Mas eles sabem reconhecer que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E por isso essa gratidão. E agora eles retribuem. Quando vê que Paulo está com necessidades.
Paulo está necessitado, está preso, está inoperante economicamente falando. E eles, como nós podemos ajudar? Como nós podemos nos envolver? O que nós podemos fazer? E assim eles fazem. Meus irmãos, esse espírito de benevolência, de gratidão cristã, de bondade cristã, ela é o resultado da salvação. Alguém que definitivamente foi salvo, ele diz: eu sou grato. Ninguém deve dar dízimos e oferta por necessidade, por prática religiosa. Vai diminuir muito o significado do que você fez hoje. Se você não entender, não trazer à sua memória Cristo na cruz, morrendo por você. Se você não entender este evangelho, o que foi feito, quantos tiveram que sofrer para que esse evangelho chegasse aqui, e quantos ainda vão sofrer para que o evangelho chegue a outros. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato àqueles que me antecederam na fé. Quando olho a história da igreja, e a igreja brasileira, a história da igreja reformada, quantos cristãos morreram, quantos foram perseguidos, quantas igrejas queimadas, quanta perseguição atroz, quantos que definitivamente perderam as suas vidas comunicando o evangelho, quantos? Portanto, é o resultado da salvação, é a gratidão. Percebam aquilo que o próprio Evangelho nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, 7, 36 a 50, que nos diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Depois, o verso 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que, ele está dizendo que a diferença de perdão, não. O que está dizendo é que tem pessoas que acham que era um pequeno pecador. Jesus me perdoou de 100 reais. Você vai dar a vida por alguém porque ele te perdoou de 100 reais? Improvável. Mas você daria a sua vida talvez por alguém que deu tudo para que você vivesse. A minha vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. Essa é a diferença do fariseu e dessa pecadora. Jesus vai dizer com clareza: é porque aquele que muito é perdoado, ele vai amar muito. Mas aquele que é pouco perdoado, a sua dívida é pequena. Não é, irmãos? Jesus não está dizendo que a nossa dívida aqui é dívida pequena. O salário do pecado é morte. Todos nós pecamos. Nós merecemos o inferno. Mas alguns acham que não merece isso. Seria injustiça da parte de Deus. Não, meus irmãos. Se você clama por justiça, o teu lugar é o inferno. Eu clamo pela misericórdia. A misericórdia de Deus. Mas nós vemos também, 2 Coríntios, no capítulo 9, versos 6 a 9, Coríntios
6 a 9, nos diz: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Como resultado desta salvação, a autodoação, o serviço cristão. Se eu compreendo o que Cristo fez por mim e o grande preço que Ele pagou, não há nada que eu faça que seja demasiadamente grande por Cristo. Quem disse isso foi Charles Studi, que ele herdou uma das famílias mais nobres e ricas lá da Inglaterra, no tempo dele, os Stuarts, e ele herdou uma herança muito grande. E sabe o que ele fez? Deu tudo, não ficou com nada. Isso é um dogma? Isso é uma doutrina? É isso que devemos fazer? Não. Mas devemos entender que essa foi a atitude dele. Deus me deu, e ele vivia lá na extrema necessidade como missionário na África. Mas expressamos, irmãos, o nosso amor, o nosso entendimento por aquilo que nós fazemos. Não um amor de palavras, não um entendimento aparentemente tão rebuscado, intelectualizado, mas pela prática manifestamos o nosso amor. A compreensão também de que nada é mais importante do que cumprir o nosso propósito existencial. Primeiro é dar a Deus a glória. Mas o Senhor Jesus comissiona a sua igreja dizendo: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é nossa responsabilidade. Eu devo anunciar, devo falar. Quando era jovem, adolescente, trabalhava como manutencionista de um hotel. Eu pegava os poucos recursos que eu tinha, comprava material e ia evangelizar num cortiço. E como isso me enchia de alegria. Como isso era tão prazeroso poder compartilhar da fé para outras pessoas. Falar de Cristo. Portanto, nada é mais importante do que a propagação do Evangelho. É a maneira como eu manifesto esse meu amor, essa gratidão por aquilo que Deus fez por mim, concedendo que outros também tenham. Portanto, ele se alegra em poder suprir as necessidades para a obra de evangelização, para a obra de expansão do reino, para a obra da proclamação do Evangelho. Muitas vezes tira do seu, como diz, do seu bolso mesmo, imprime folhetos e vai, evangeliza, fala, compra Bíblias, compra livros, distribui. Livros têm pernas e vai aonde a gente não pode ir. Então muitos, entendendo isso, diz: vou fazer isto. Segundo princípio que nós podemos entender desta passagem, desse texto, está no verso 17, quando diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é só o que fazer,
mas também como fazer. A motivação que nos leva a fazer. Por que nós deveríamos manifestar o amor, manifestar na prática essa liberalidade, a generosidade, a caridade cristã? Por que nós deveríamos manifestar isto? Com uma visão correta. E a visão correta não é dar para receber. Não é eu vou fazer algum acordo com Deus aqui, mas é para o bem espiritual, até para o nosso desprendimento. Nosso desprendimento. Se eu tenho dificuldade de abrir, é porque talvez aquilo que esteja na tua mão é o teu Senhor. Se eu... Oh Deus, eu não consigo. Talvez o teu coração já tenha um dono, e esse dono não é Deus. E às vezes Deus nos tira tudo que temos para dizer: olha, os teus deuses, olha aí como são tão fáceis de morrerem, né? Tão fáceis de acabarem. Confia tanto nessas coisas. Vem um fogo, vem um vendaval, vem uma doença, tira tudo. Aquilo que a pessoa tanto confiou. A ferrugem corrói, as traças comem, acaba com tudo. O Deus desse século, o materialismo, e Deus nos dá a oportunidade de dizer: seja liberal. Teu coração não esteja nas coisas deste mundo, tudo vai passar. É uma provisão que Deus nos dá para tratarmos o nosso próprio coração, que é inclinado ao materialismo. É inclinado a se apegar a estas coisas, para o nosso bem espiritual. São promessas que Deus tem nos dado, de bênçãos espirituais inclusive, e também para cumprirmos nosso propósito existencial, dar ou fazer com o propósito de promover a glória de Deus. Qual é a minha motivação? É a minha gratidão por aquilo que Cristo fez. É ser treinado para que meu coração não seja apegado às coisas. Deus dá essa provisão. Ou também ser treinado para promover a glória de Deus. A Deus seja a glória. Provérbios capítulo 19, verso 17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Se compadece. Mas é claro, devemos entender, né, que só há compadecimento se não houver o coração arraigado nessas coisas. Em Lucas capítulo 16, ainda, verso 9, nos diz o texto: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Use isto com um propósito espiritual. Talvez nós nem sabemos quantas pessoas vão receber nos tabernáculos eternos, dizendo: aquele homem que, sendo empresário, gastava suas fortunas, gastava uma soma de dinheiro muito vultosa para imprimir Bíblias, distribuir Bíblias, e talvez um dia alguém o receba nos tabernáculos eternos dizendo: obrigado, eu li a palavra de Deus, você foi a pessoa usada por isso. Percebam que você essa pessoa, ela já está investindo não para o presente, mas para a eternidade. Um certo pastor perguntou para a igreja: se você dá um dízimo
de 10%, com quanto você fica? Aí todo mundo, 90%. E ele disse, não, você fica com 10%. Os 90% você vai torrar e gastar tudinho aqui. Esses 10% você investiu para a glória. Você investiu para a eternidade. É o que está nos dizendo dessas riquezas, que são tanto para o bem como para o mal. As pessoas fazem coisas e matam até pelas riquezas. E você pega e usa para a glória de Deus, para promover o reino de Deus, para o bem de alguém. Lucas ainda, no capítulo 7, verso 2 ao verso 6, nos diz, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Um homem centurião, um gentio, estimado pelo povo judeu, que odiavam os gentios. Sabe por quê? Porque era um homem generoso. A generosidade rompeu barreiras. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 19, nos diz, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Usem isto para a glória de Deus, usem isto para suavizar o sofrimento do próximo, mas sempre lembrando, eu gosto de fazer abrir esse parêntese para dizer, está dizendo que você vai pegar qualquer um, devo ajudar qualquer um? Não. Lembre, a Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não coma. Às vezes tem pessoas que passam por necessidade por causa do pecado, da preguiça, da ociosidade. E aí não podemos ser participantes do pecado alheio. Mas aqui está falando sobre a proclamação do Evangelho. Aqui está falando sobre levar o Evangelho, sobre dar a melhor coisa que podemos dar para o pecador, o Evangelho da salvação da alma. Revela a percepção do que de fato é mais importante, do perdão que Deus nos concedeu. Revela, olha, isso aqui revela esse desprendimento. Deus me perdoou. Assim como nós vemos lá na mulher que lavou os pés de Jesus, quebrou um vidro de alabastro, um perfume caríssimo. Alguns dizem que era um ano trabalhando para comprar um alabastro, e vai e quebra, unge Jesus. E ela não estava dizendo ali, que caro. Não, ela diz, Senhor, obrigado. Ainda é pouco. Ainda não fiz o suficiente. Mas eu gostaria também de dizer que um cuidado com essa doutrina. É uma doutrina, é um ensino. Mas, primeiro, não é uma questão mecânica. Dei, pronto. Não é essa a questão. Se for para dar
e muitos dão com tristeza, por constrangimento, por necessidade ou por negociata com Deus. Deus, eu dou tanto, se me dá, por quê? Senhor, eu vou fazer um propósito, dou 100 e o Senhor me dá uma casa. Bacana, né? E tem gente que gosta de fazer negociata com Deus, como se Deus precisasse. Deus quer Deus quer a manifestação da nossa gratidão, do nosso coração, que se externaliza sim, mas Ele quer o resultado, que isso seja movido por um coração, não mecânico, não porque quer fazer negociata com Deus. Ele é um princípio espiritual, é uma lei espiritual. Como nós reagimos à imensidão e ao valor do Evangelho, ao valor da salvação da nossa alma. Se eu fico como o fariseu dizendo, olha aí, ó, gastando dinheiro, fazendo isso tudo, e o que Jesus diz, essa mulher foi perdoada, ela tem consciência de que ela foi grandemente perdoada. Ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Serva, nem o escravo fazia isto. Ela se colocou abaixo de escravo. Mas qual era a gratidão dela? É o reconhecimento, meus irmãos, e isto sim, do valor do Evangelho. Com que nós poderíamos comprar a salvação? O Evangelho da salvação? O que nós podemos dar? Pois eu digo, por mais que dessemos, ainda seria pouco diante de tão grande salvação, de um Evangelho tão maravilhoso. É a demonstração da gratidão aos portadores do Evangelho. É o reconhecimento, eu sou grato, porque Deus mesmo é que estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e dizer, eu sou grato pelo ministério da palavra, eu sou grato. É uma maneira de você dizer, eu agradeço. Mas também, meus irmãos, é o dar de si mesmo. Eu dou de mim mesmo para mais do que os meus recursos. Seria pura hipocrisia dizer, meu coração é de Jesus, mas o meu dinheiro não. A minha vida pertence a Cristo, mas o meu patrimônio é do maior para o menor. O que vale mais? O carro ou a vida? Quando acontece um acidente, acaba com o carro e o cara sai meio machucado, mas vivo, ele diz, as coisas a gente recupera, mas a vida não. Então nos parece que a vida é mais importante. A vida é mais importante. Portanto, é um dar de si mesmo. Como é que eu posso dizer, meu coração pertence a Cristo, mas só o coração? Isso é uma incoerência. Portanto, Paulo está dizendo, eu estou feliz, estou percebendo que o Evangelho de fato chegou na vida de vocês, causando uma transformação, uma mudança, uma percepção clara das coisas, do que de fato é valioso, e eu sou grato. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Evangelho e o efeito do Evangelho na vida de vocês. Mas em terceiro lugar, terceiro princípio, que embora eles estivessem dando ao apóstolo Paulo aqueles donativos, na realidade, eles não estavam dando ao apóstolo Paulo, eles estavam dando a Deus. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Recebi tudo e tenho abundância,
Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte. E ele usa uma expressão do sacrifício, de algo que é oferecido para Deus, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Lembra lá do culto no Antigo Testamento, onde pegava o melhor do cordeiro, não era o pior, não era o velhinho, né, que já está mais para lá do que para cá, doente, manco, aleijado, cego. Dá esse para Deus, vamos oferecer esse para Deus, vai morrer mesmo, vai ser sacrificado mesmo, Deus não vai nem ver que ele estava doente. Dá o pior, era assim. Deus, ele vai dizer lá em Malaquias: dê isso para o governador de vocês, vê se ele vai aceitar. Dê o pior para ele e diga, vê se ele vai dizer, estou muito feliz. Não, vocês não fazem isso. Agora para mim, vocês oferecem o pior. Isto aqui, ele está dizendo, vocês estão, esse aqui é cultico. Por que nós tiramos nossos dízimos e ofertas num culto público? Os irmãos sabem que existe o culto, ele só pode ter dentro do culto os elementos de culto. Nós não podemos colocar nada que não seja elemento de culto prescrito nas Escrituras Sagradas. E por que nós tiramos dízimos e ofertas? Porque ele é um elemento de culto. Nós estamos cultuando a Deus. Isso é processo de culto. Eu não é só estou dando dízimo, não. Eu estou cultuando a Deus. E que ele seja aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Portanto, embora eles estivessem dando para o apóstolo Paulo, na realidade eles estavam fazendo um culto a Deus, eles estavam cultuando a Deus, eles estavam dando a Deus. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E percebam que a promessa, a bênção, lembra de Malaquias? Nós não ficamos falando muito sobre isso, a não ser que o texto nos indique isso. Os irmãos sabem, os irmãos são testemunhas. Eu não fico pregando e falando sobre dízimo, sobre oferta, mas devemos ver com clareza o princípio. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o que nos diz lá Malaquias: façam prova de Deus, vê. Mas é claro que não é dar, como já vimos, mecanicamente, eu vou fazer prova, vou dar aqui, vamos ver mesmo se Deus vai fazer isso. Se não é motivado por um coração grato a Deus, já digo, não adianta fazer prova de Deus. Se não é motivado pela compreensão do imenso valor do Evangelho, então não dê para Deus. Não faça isso. Se não é parte do culto a Deus, então nada vai valer. Se é para ser visto pelos homens, não faça. Mas se é pelo desejo de que Deus seja honrado e glorificado por meio daquilo que Deus mesmo tem te abençoado, então será como aroma agradável, aprazível diante do Senhor Deus. Será cultico, será um culto. Não ofereça a ovelhinha velha, manca, o pior, se sobrar. O crente deveria fazer assim: eu recebi, primeira coisa, meu dízimo, primeira coisa, mostrando inclusive a primazia. Não, tem isso, se sobrar,
O resto eu dou para Deus. Se sobrar. Mas se não sobrar, também não tem problema. Percebam, meus irmãos, o que Paulo está tratando aqui. E ele vai dizer: vocês serão muito abençoados. E eu já tenho percebido isso. Isso me alegra o coração pela atitude de vocês. Isso me alegra o meu coração, porque o Evangelho chegou até vocês, não como palavras, falatório, mas como poder, e mudou a vida de vocês, mudou a perspectiva, mudou a cosmovisão, mudou as prioridades. Eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor. Essa é a razão do apóstolo Paulo. Ele não está pedindo nada. Essa é a resposta clara, é a resposta esperada daqueles que foram alcançados pela graça. É a mulher que entendeu quanto ela foi perdoada. Eu lavo meus pés de Jesus com as minhas lágrimas, enxugo com os meus cabelos, eu quebro o vidro aqui de alabastro, aqui, que é um perfume que levava 1 ano de economia para poder comprar, não tem problema, eu estou grato ao Senhor, tão grande salvação. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo ele vai dizer: cuidado, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cuidado, porque hoje vocês estão oferecendo. Talvez haverá um tempo que vocês não tenham, o mundo muda. Talvez haja uma perseguição, mas sempre continuem a acreditar e a esperar que é Deus quem supre as nossas necessidades, assim como Deus tem suprido as minhas necessidades por meio de vocês, inclusive. Vocês também fiquem tranquilos, não façam negociata, eu estou dando para ficar rico, não, porque quem sabe o jogo mude, quem sabe vocês estejam no meu lugar, presos por causa do Evangelho. Mas não fiquem desanimados e nem fiquem ansiosos. Espere no Senhor, Ele há de suprir as necessidades. Tenho experimentado isso. E talvez Deus, em sua infinita graça e treinamento do seu povo, permita que você fique agora do outro lado daquele que talvez tenha necessidade. Espera no Senhor, Ele vai suprir. Paulo não está pedindo, Paulo só está agradecendo. Que nós tenhamos também o mesmo espírito de gratidão, de louvor, e entendendo esse princípio, é um princípio espiritual, é uma doutrina, e que nós possamos então, entendendo com propriedade, viver, então, de um modo digno. Que o Senhor Deus assim, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém, irmãos?